Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais este vídeo tutorial da Gold Virtual Airlines. Aqui quem fala é o Rodrigo Figueiredo, presidente da companhia. Bom, esse tutorial de hoje tem o objetivo de apresentar a vocês uma navegação por NDB. Serão 3 vídeos tutoriais que a gente concluirá a teoria e a prática de navegação por NDB. Vamos lá no nosso primeiro vídeo. A princípio, vamos pelas definições. O que é um NDB e o que é um ADF? NDB é um No Direction Beacon, ou rádio farol. Na verdade, é um transmissor que emite ondas eletromagnéticas a todo momento e em todas as direções. Também tem um grupo de 2 ou 3 letras que define este NDB por código Morse. Bom, entre outras palavras, pessoal, NDB nada mais é do que uma torre de rádio que emite ondas eletromagnéticas num raio de 360 graus. E o que é um ADF? ADF é um Automatic Direction Finder, ou rádio compasso. É um instrumento a bordo da aeronave, né? Um radiogoniométrico, ou seja, um medidor de ângulos com base em ondas de rádio. É esse instrumento que recebe as ondas eletromagnéticas emitidas lá pelo NDB que a gente viu anteriormente. E possui um ponteiro, né, uma agulha, em que aponta a direção dele quando você seleciona a frequência certa. E está num raio de alcance dessas ondas, ele capta as ondas eletromagnéticas do NDB num raio de 40 até 150 milhas. Então, definindo NDB, é uma torre de rádio que emite ondas eletromagnéticas. E o ADF é um instrumento a bordo da aeronave que capta essas ondas eletromagnéticas emitidas pelo NDB. Bom, vamos conhecer então. Olha lá, o NDB, como vocês podem ver, é uma torre de rádio. Cada NDB tem a sua frequência específica e o ADF é um instrumento a bordo da aeronave. Esse instrumento de cima é o ADF Indicator e o de baixo é onde você vai setar a frequência do NDB que você quer captar o sinal. As radiais do NDB. Este ícone ao centro da imagem é exatamente o ícone de um NDB que você encontrará em qualquer carta de navegação. É um círculo com um ponto ao centro, com vários pontos ao seu redor. Este é o ícone do NDB, de qualquer NDB. Do NDB saem 360 radiais, ou seja, 360 rumos diferentes que podemos aproximar, chamado QDMIC, ou afastar, chamado QDR, que nós vamos aprender na segunda e na terceira parte do nosso vídeo tutorial. Entendendo melhor a navegação por NDB, ela pode acontecer por 3 formas. A primeira forma, que é a que nós estamos utilizando nessa primeira parte desse tutorial, é voar proa do NDB, sem levar em consideração um QDMIC específico, ou seja, uma radial, um rumo específico, né? Simplesmente voar a proa do NDB. Segundo é um QDMIC, que é aproximar de um NDB levando sim em consideração uma radial específico, um rumo específico, que nós vamos aprender na segunda parte do tutorial. E a terceira e última possibilidade de navegar NDB é o QDR, que é afastar do NDB, levando em consideração uma radial, um rumo específico. Todas as 3 possibilidades nós podemos dizer que são navegação NDB. Caso você ou o controlador decida voar uma proa do NDB, é simples, muito simples. Basta colocar o HDG da aeronave, ou seja, o controle de proa da aeronave, na mesma posição do ADF Indicator, que é a ponta da agulha. Vamos acompanhar no exemplo abaixo.
Bom, percebam que aqui na Rosa dos Ventos, a nossa aeronave está com proa 120, ou seja, 120. E a ponta da agulha do nosso ADF Indicator está numa posição de mais ou menos 40 graus à nossa esquerda. Quando você, o controlador, pede, nesta situação aqui, para voar proa direto do NDB, é muito simples. Basta você pegar a proa da sua aeronave, o controle do HDG, e também realizar uma curva à esquerda, até o ponto em que a ponta da agulha do seu ADF Indicator esteja numa posição de 12 horas. Então, aqui nós temos o nosso HDG na posição de 12 horas e a ponta do ADF Indicator numa posição de mais ou menos 10 horas. Então, o nosso objetivo é fazer com que o ADF Indicator também fique numa posição de 12 horas, exatamente como no exemplo a seguir. Neste exemplo, como nós podemos ver, nós estamos voando proa do NDB, pois o ADF Indicator, a ponta da agulha, está na posição de 12 horas. Imaginamos que a estação de rádio do NDB está à nossa frente. Alguns exemplos aí para ainda fortificar o nosso conhecimento. Então, no segundo exemplo, se nós tomássemos a decisão ou se o controle pedisse para nós voarmos proa do NDB, nós deveríamos realizar uma curva à direita até que a ponta do ADF ficasse numa posição de 12 horas. Idem no terceiro exemplo. Nós faríamos uma curva à esquerda até que a ponta do ADF Indicator subisse e ficasse numa posição de 12 horas. Bom, e para fechar essa primeira parte do tutorial, na parte teórica, voando proa do NDB, como que nós vamos saber quando interceptarmos esse NDB, ou seja, quando sobrevoarmos a vertical deste NDB, desta estação de NDB? É muito simples. A ponta da agulha do ADF Indicator, ela começará a se deslocar para trás, tanto pela direita ou pela esquerda, dependendo do ângulo que você bloquear esse NDB, mais ou menos como no exemplo a seguir. Percebam. A ponta da agulha começará a se deslocar para a esquerda, neste caso. Se deslocando pela esquerda, então, exatamente neste ponto, nós estaremos aí, quando ela começar a se deslocar na posição de 6 horas, nós estaremos sobrevoando a vertical desse NDB. Então, nós temos que ficar muito atento à ponta da agulha, pois, quando ela começar a se deslocar, nós estaremos sobrevoando a vertical deste instrumento chamado NDB. É isso aí, pessoal. Então, nessa primeira parte teórica do tutorial, nós aprendemos a voar proa direto do NDB e aprendemos também o momento em que nós estivermos bloqueando o NDB. Então, agora, vamos praticar. Bom, pessoal, estou aqui a bordo da minha aeronave. Percebam que eu coloquei aqui no ADF, no painel do rádio, a frequência do NDB da região que eu estou sobrevoando. E ele já me deu aqui a indicativa do ADF Indicator numa posição de mais ou menos 4 horas à minha direita. Portanto, realizarei uma curva à minha direita para bloquearmos este NDB, para voarmos proa deste NDB. Então, vamos lá. Vou colocar minha proa, meu HDG, exatamente em cima da agulha do ADF Indicator. A partir do momento que você toma essa decisão de voar proa do NDB, é muito simples. Basta você colocar o seu HDG na mesma proa que está apontando lá o seu ADF Indicator. Ele vai fazendo as pequenas correções. Nós vamos ficar atentos. Quando nós bloquearmos esse NDB, o ADF Indicator, ele vai se deslocar para trás, ou pela esquerda ou pela direita, conforme nós aprendemos na parte teórica. Bom, pessoal, nós já estamos aí praticamente estabilizados na proa do NDB. Percebam que o meu HDG está
exatamente na posição de 12 horas e o meu ADF Indicator também na posição de 12 horas. Agora nós vamos aguardar até que nós realizemos o bloqueio desse NDB, em que o ADF Indicator ele vai se deslocar para trás ou pela esquerda ou pela direita. Vamos acompanhar com muita atenção na agulha do ADF Indicator. Lembrando que o NDB ele não tem DME, ou seja, ele não te dá informação de distância que você está do instrumento. Portanto, você tem que ficar atento à agulha. Percebam que a agulha do ADF Indicator já começou a se deslocar para a esquerda, significa que nós estamos bloqueando o NDB, ou seja, estamos sobrevoando a radial desse NDB. Ela está se deslocando pela esquerda e vai ficar na posição de 6 horas. Pronto, nós acabamos de bloquear esse NDB. Percebam que a ponta da seta ADF Indicator está na posição de 6 horas. Nós vamos encerrando esse tutorial. Na parte prática aí de como voar proa de NDB, basta colocar o nosso HDG na ponta do ADF Indicator e quando nós estivermos bloqueando a vertical desse NDB, o ADF Indicator ele vai se deslocar para a posição de 6 horas ou pela esquerda ou pela direita. Nos vemos então na segunda parte desse tutorial e fica o convite para você voar Gold. Acesse o nosso site www.goldvirtual.com.br e venha fazer parte dessa companhia aérea virtual focada na eficiência e na performance da simulação de voo. Um grande abraço e até lá!